Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como entrar no descanso de Deus. Nós sabemos que vivemos nos dias atuais uma vida de ansiedade. Nossos ouvidos cansam-se de ouvir todos os dias notícias de guerras, brigas e todo tipo de violência. Todos estamos procurando uma forma de descanso verdadeiro, a paz real, mas não conseguimos encontrá-lo mediante recursos materiais. Então eu pergunto: onde podemos encontrar o verdadeiro descanso e o senso de realização nessa vida? Quem pode dar-nos a resposta a essa pergunta dolorosa? Ter abundância de bens materiais nesta vida não significa que você vai ter alegria e satisfação reais. Não teremos paz enquanto não entrarmos no descanso de Deus. E hoje, Deus nos convida a entrar no porto onde encontraremos paz e descanso. E nós, nesse dia, queremos mostrar-lhe o caminho. A Bíblia diz que Deus terminou a obra de criação dos céus e da terra em 6 dias. Tendo terminado a obra, Deus criou Adão e Eva. Então, chegou o sábado, o 7º dia, o do descanso, mas foi o primeiro dia de Adão no mundo. Adão olhou para o céu e para a terra, e tudo estava em seu lugar. Era um mundo maravilhoso. Nada faltou no céu nem na terra. A vida de Adão deveria começar a partir do dia de descanso do Senhor. Adão precisava apenas obedecer e crer em Deus. Mas se Deus terminou a sua obra, com o que devemos nos preocupar? Deus fez tudo de forma completa. Entregue todas as suas preocupações e cuidados a Deus. É pecado tomar a obra de Deus de suas mãos. O trabalho é privilégio de Deus. Ele faz todo o trabalho sozinho. Deus apenas quer que usufruamos os resultados do seu trabalho. Nossa vida deve iniciar-se no descanso de Deus. Por isso, Deus diz: venha receber o meu descanso. Terminei os céus e a terra. Basta que você venha e me obedeça. Creia em mim e eu lhe mostrarei as coisas lindas que preparei para você. Quando Deus criou Adão e Eva, não os criou para que trabalhassem. Deus fez o homem para que vivesse no descanso do Senhor. Adão poderia ter vivido no descanso do Senhor, caso ele tivesse obedecido e crido. Mas o diabo teve inveja e procurou enganar Adão e Eva. Finalmente, Adão e Eva foram enganados, desobedeceram a Deus e não mais confiaram no Senhor. Em vez de crer que Deus havia terminado o trabalho, o homem tentou cuidar da sua própria vida, do seu modo, e assim cometeu pecado. Adão e Eva trouxeram ao mundo outro trabalho. O problema do pecado, um problema espiritual. Os problemas materiais estavam resolvidos, mas Adão e Eva trouxeram problemas espirituais. E foi assim que Deus pôs-se a trabalhar de novo. O caso é que Deus está trabalhando agora a fim de resolver os nossos problemas espirituais. Deus trabalhou durante mais de 4.000 anos e então enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sob forma humana, para levar sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. E eu pergunto: Jesus precisou de ajuda humana para realizar a obra redentora? Claro que não, nunca. Cristo sozinho carregou os pecados do mundo todo. Ele foi pendurado na cruz por nós e, através dos seus sofrimentos e derramamento de sangue, fez expiação dos nossos pecados. Nada podemos fazer para ajudar Jesus a nos redimir. Só precisamos obedecer e crer para sermos salvos. Se você tentar comprar a salvação mediante as suas obras, está perdido. A salvação é uma dádiva absolutamente gratuita.
que recebemos do Senhor Jesus. Ele a conquistou por nós. Adão e Eva trouxeram o problema do pecado ao mundo, mas Deus operou, isto é, providenciou um meio de salvação. E foi por isso que no instante final, na cruz, Jesus disse: está consumado. O trabalho de salvar-nos estava terminado. Tudo o que nos compete fazer é crer e confiar em Deus, que está usando todas as circunstâncias ao nosso favor. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas materiais para você. Preparou também o atendimento às suas necessidades espirituais. A obra total foi concluída. O trabalho pertence a Deus, de modo que se você tentar executá-lo, Deus não se agrada disso. A você compete apenas obedecê-lo, confiar nele e viver para ele. O Espírito Santo de Deus vai te orientar e vai te ajudar quanto às coisas que o Senhor preparou para você. A sua vida toda já foi preparada. Sua salvação foi preparada. Seu lar eterno foi preparado. Você, de fato, não pode ajudar Deus em nada. Sabe por quê? Porque Deus prepara tudo. Ele conhece a sua situação e pode suprir qualquer coisa de que você precisa. Sim, Deus prepara tudo para aqueles que o amam. E Deus está convidando você a vir para o seu descanso. As pessoas estão tentando construir a sua própria segurança. Tentam acumular dinheiro para si mesmas. Tentam construir um ambiente confortável, a fim de obter descanso. Mas em nossos dias, você não pode colocar a sua confiança nessas coisas. As situações mudam todos os dias. As pessoas vivem em estado de ansiedade, incapazes de descansar. Deus não nos convida a entrarmos no descanso dos seres humanos. Ele nos convida: vem para o meu descanso. E é no descanso do Senhor que devemos ir. Diz a Bíblia que a partir do momento em que entramos no descanso de Deus, sentimos-nos aliviados do nosso trabalho. Não seja tolo ao tentar inutilmente gerir a sua própria vida, mediante o seu esforço. O trabalho é atividade de Deus. Entregue o seu trabalho a Deus. Deus conhece a nossa situação nos mínimos detalhes. Basta a você confessar o seu amor a Ele e a sua fé nele. Confesse a sua desobediência. Comece a devolver o dízimo a Deus. Santifique o dia do Senhor e obedeça ao Senhor e à sua palavra. Entregue os seus problemas e preocupações a Deus e Ele vai te abençoar. Entre no descanso do Senhor. E ainda que o mundo inteiro fique de cabeça para baixo, você não precisará se preocupar, porque Deus é o seu descanso e jamais irá te abandonar. Com isso, nós podemos dizer a você: é necessário combater o gigante da preocupação. E como fazemos isso? Em primeiro lugar, definindo prioridades. E eu pergunto: o que é mais importante na sua vida? As pessoas que se baseiam na existência de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição simples: ordene as suas prioridades. Está escrito em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois,
Deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E eu pergunto, você confia realmente no Pai que te ama ou só diz isso da boca para fora? Consegue exercer a sua fé de que Deus é soberano? Refaça o seu sistema de prioridades, pondo Deus no centro dele, e ficará salvo das preocupações e do estresse. Lembrando que precisamos de um programa estratégico. Viver no presente é um deles. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. E há uma razão porque Deus nos colocou no presente, separando-nos do passado e do futuro. Sabe por quê? Porque ambos estão fora do limite permitido. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo o que precisamos. Não desprezemos o futuro. Planejemos e preparamos. Não pense na confusão de ontem. Uma coisa é sempre verdadeira. O passado já foi. Está fora do alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou os nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. Se ele pode cortar fora o passado, precisamos também ser capazes de fazer o mesmo. Se você confessou seu pecado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e prossiga. Não viva do sucesso de ontem. É possível, muitas vezes, sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da sua carreira. Disse que ainda não havia atingido seu grande objetivo, mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Deus. É isso que devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós, hoje, neste momento, neste segundo. É claro que precisamos aprender a não reviver a aflição de ontem. Isso pode até ser difícil de nos livrarmos. Livrarmos, por exemplo, da mágoa, da raiva, da ira, do ódio. Mas o mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria, nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente para Deus, sem os estragos causados pelas marcas de preocupação. E quando a sua mente estiver propensa à ansiedade, lembre-se dos seguintes versículos. Salmo 50:15 diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55:22. Confie os seus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? Não se preocupe com nada. Ore por tudo. Então, faça dessas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Em nome de Jesus. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados, sem saber o que fazer e deixamos de confiar no Senhor. Mas, neste momento, Pai, nós queremos lançar sobre Ti
todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E é a tua palavra que nos garante que o Senhor jamais permitirá que o justo seja abalado. Estamos invocando o Senhor no dia da nossa angústia, da nossa aflição. E a tua palavra nos garante que o Senhor nos livrará e podemos, com isso, glorificar o teu santo nome. Então, nesse dia de hoje, que você possa praticar esta palavra. Entregue os teus problemas ao Senhor e Ele cuidará de vós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.